pregar aqui hoje. Glória a Deus. É muito difícil. Se eu pudesse escolher um monte, com certeza eu não escolheria esse. É difícil. Quero agradecer aos irmãos que oraram por nós, por essa campanha, que oraram pela minha família, que eu sei que teve gente orando por essa campanha. Quero agradecer a Deus por tudo que tem acontecido sobre a minha vida, pela separação, por tudo que Ele tem feito, irmãos. Quero saudar também em especial esses 4 jovens que vieram aqui nessa noite. Quero dizer para vocês que um dia eu estava assim como vocês. Eu vim aqui por curiosidade. Depois desse dia eu nunca mais saí. Eu vim a primeira vez por curiosidade. A segunda vez eu vim por vontade própria. E eu creio que vocês foram assim também. E a terceira eu já estava dentro da igreja. Igor, eu já estava dentro da igreja na terceira vez que eu vim. Então, se Deus fazer alguma coisa na vida de vocês, que te coloque dentro da igreja amanhã, não deixe nada mudar isso. Comigo foi assim. Pode tomar o teu assento. Agradeço a todos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Monte Nebo, um monte a qual ele está situado na Jordânia, um monte a qual ele tem 800 metros. Vamos para a palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 32 e versículo de número 48. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 48, nos diz a palavra. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte a qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu. Irmãos, neste momento eu peço muita atenção dos irmãos, porque há 2 objetivos neste monte. Eu demorei tempos para encontrá-lo, porque desde o dia que foi passado a escala, Deus não tinha falado nada comigo. Eu comuniquei a alguns irmãos e eu disse: irmãos, eu não sei a mensagem. Eu não sei o que eu vou pregar sobre este monte. Mas Deus me fez passar por uma coisa, a qual foi um erro meu, mas eu tive que passar para entender como funciona a obra de Deus. Por que estamos vendo sobre o Monte Nebo? É um lugar onde Deus mandou Moisés a subir no Monte Nebo. Por quê? Porque lá Moisés avistaria a terra prometida. Aleluia! Porque lá Moisés morreria. Mas o que levou Moisés a subir aquele monte para morrer? Aconteceu que, na sua caminhada, na sua história, ele teve um erro. Um erro cometido no passado. Um erro quando ele já estava diante da presença de Deus. E uma coisa que eu quero dizer para vós hoje é que se você está aqui, se eu estou aqui, é porque nós precisamos dessa mensagem. Não se escandalize com o que eu vou falar, mas essa mensagem não é para os fracos, essa mensagem é para os fortes. Então subiu Moisés ao monte para morrer, e aconteceu que o motivo a qual levou a Moisés apenas ver a terra prometida, até que subir um monte de 800 metros para morrer, ser recolhido ali, foi que Deus deu uma ordem para Moisés, para falar à rocha, para dizer à rocha, para botar água ao povo. Meu Deus! Só que acontece em determinado momento que o homem falha, irmãos, irmãs, pastor, o homem falha na obra de Deus. Moisés retrata exatamente a postura de um líder a qual foi usado por Deus. Aleluia! Um líder a qual tinha a visão de Deus. Mas este líder falhou.
Este líder teve um erro. E nós vamos ver duas coisas nesse monte. Neste monte que Moisés subiu para morrer, ele subiu por conta que uns estudiosos falam que este castigo veio a Moisés como veio a Arão, porque Deus deu uma ordem. Deus disse para falar a rocha e a água sairia, brotaria a rocha. Uma das situações que Deus queria mostrar era a glória de Deus. Deus queria mostrar o poder de Deus. Deus não queria deixar, Deus sabia a necessidade do povo, mas Ele queria que glorificasse o seu nome. O povo andava já num processo de rebelião, meio rebelde, meio duvidoso. E Moisés, o líder, aquele que está na frente, chegou um determinado momento que ele não aguentou a carga. Não foi uma carga boa, não, uma carga de murmuração, uma carga de algo ruim sobre eles. Então ele diz ao povo: então pode nós fazer sair água desta rocha? Muitos dizem, pastor, estudiosos, eu estive estudando isso, que o erro a qual não deixou Moisés entrar na terra prometida foi ele ter batido as duas vezes na rocha. Só que, irmãos, este não foi o problema de Moisés. Ele se irou como todo humano. Ele teve a sua falha como homem humano e bateu na rocha, qual Deus disse para ele falar a rocha. Foi a primeira falha de Moisés. Mas a falha onde fez com que ele não chegasse aonde ele deveria chegar está no quê? Porque ele disse: acaso nós, ele e Arão, não podemos fazer brotar a água desta rocha? Neste momento, Moisés estava dizendo para o povo que eu poderia fazer jorrar a água. Esta foi a falha de Moisés e Arão. A falha foi com que ele, em vez de proporcionar o povo a glorificar o seu nome, ele proporcionou para o povo que a glória seria dele e não de Deus. E isso foi o que fez a Deus castigá-lo pela sua falha. Porque Deus disse: fala rocha e vai sair a água, para que o meu nome seja glorificado. Mas aconteceu naquele momento algo diferente. Ele estava irado, ele bateu na rocha e ele saiu a água de transbordar. Mas não era isso que Deus queria. Porque quando um profeta fala, é a voz de Deus. Quando um profeta está falando, é Deus que está falando. Mas quando alguém faz algo com as suas mãos, muitas vezes não é de Deus. Deus fez sair água da rocha por misericórdia ao povo. Mas Moisés falhou ao bater na rocha. Mas isso não levou em conta. A falha foi quando ele disse que eles poderiam fazer. Acaso nós não poderíamos fazer sair água desta rocha? Ele falou publicamente ao povo. Um líder de alto padrão por Deus, ele errou de uma maneira na obra de Deus. E neste monte a qual Deus disse: Moisés, sobe, nós vamos ver Deus levando a Moisés a um desafio para ver a obra das suas mãos. Moisés ia ver o fruto de Deus através da sua vida, das suas mãos, mas ele não ia comer dos frutos. Deus foi com Arão, levou Arão ao monte e recolheu Arão. Este foi a correção de Deus. Deus não lançou Arão no inferno. Deus não lançou, por quê? Porque eles eram servos de Deus. E Deus teve misericórdia. Mas Arão foi recolhido logo em seguida. E Moisés demorou mais um pouco, por quê? Porque mesmo ele tendo errado, Deus tinha um projeto. E não tinha naquele momento ninguém capacitado para fazer o que Deus queria fazer. Estava naquele momento alguém, mas em processo de capacitação. E Deus levou Moisés a subir no monte para ver a terra prometida, para ver aquilo que ele levou anos. Deus, ele teve misericórdia e fez com que Moisés enxergasse a terra.
Mas ele disse a Moisés: tu enxergarás a terra, mas não vai entrar nela. O que podemos entender aqui? O erro do passado, ele te tira algumas coisas no futuro. O erro de ontem te faz perder alguma coisa amanhã. E eu passei por esse processo. Eu sei a dor de Moisés naquele momento quando ele viu a terra. Ele se maravilhou pela terra, mas ele não pôde entrar na terra por causa de algo que aconteceu no seu passado, num tempo que ele errou. E nós enxergamos aqui, pastor, que não importa se é líder, não importa quem seja, Deus, ele trata da mesma maneira. Amém. Se o membro for corrigido, o líder também será corrigido, porque é a lei da semeadura. E eu cometi um erro no passado que me fez perder algumas coisas ontem, esses dias, a qual eu tenho dor por isso, porque hoje eu vejo, mas eu sei que não vai ser a mesma coisa. Eu entendi o processo de Deus, porque eu errei, irmãos, e eu precisava passar aquilo, e eu tenho que encarar cada dia com meus próprios olhos aquilo que um dia eu estava junto, mas eu errei. Moisés errou, e ali ele vendo aquele monte, nós entendemos que Deus, ele corrige. Aleluia. Que Deus, ele cumpre o que fala, porque Deus falou que eles não entrariam, mas porque Moisés, ele ajudou de alguma maneira na obra de Deus. Deus teve misericórdia, irmão Igor, para dizer que ele ia olhar aquela terra, obra de suas mãos. Mas agora entenda, muitas das vezes Deus cria projetos. Eu falei que tem 2 pontos neste monte, vou falar do primeiro. Muitas das vezes o líder, o pastor, ele cria projetos. Muitas das vezes o líder, o pastor, ele cria algo. Ele cria algo que dará frutos, mas ele não come desses frutos. Você nunca vai ver o pastor se divertindo em algo como você está se divertindo. Você nunca verá um líder se divertindo na obra de Deus. Divertindo, o que eu falo, irmãos, é tendo aquele gozo, aquela alegria, a qual vocês têm quando o projeto é lançado para vocês. Um exemplo, o passeio no zoológico foi um projeto dado por Deus através do nosso pastor para reunir o povo. Todos nós aproveitamos este projeto por Deus. Mas eu tenho certeza, pastor, Deus te deu ali a força, mas o Senhor não aproveitou como nós aproveitamos. Eu tenho certeza do que estou falando. Deus, ele manda criar projetos, muitas das vezes, a qual você vai apenas ver, mas não vai usufruir. Sabe por quê? Aí está o ponto crucial da mensagem. Porque enquanto você está aproveitando o que Deus deu para o seu líder fazer aquele projeto, enquanto você está se deleitando no que Deus tem para você, o seu pastor está com uma carga sobre os ombros e você está se divertindo muitas das vezes, e ele está lá: Deus, ajuda aquele irmão a se firmar, Deus, não deixa cair. Este é o peso de um pastor. Como um pastor vai se divertir se ele tem que carregar uma carga? Como um líder vai aproveitar o projeto do seu fruto se ele tem que estar distraído com uma carga? Porque enquanto muitas pessoas não estão aqui hoje, o pastor está com essa carga. Deus, ajuda eles onde quer que ele esteja. Deus, ajuda eles. O pastor não vê, mas muitos se deleitam nos frutos, mas ele está apenas cuidando para que nada devore os frutos que é feito para você. Aleluia. Aleluia. Ele está cuidando enquanto você come pasto, enquanto eu como pasto. Muitas pessoas acham que é legal estar numa posição de líder. Muitas pessoas acham que é legal estar numa posição de pastor. Eu te falo com toda certeza, legal não é. Legal não é ter que carregar um fardo para que outros se deleitem, porque tu sabe que Deus te recompensa sim, mas enquanto a recompensa não vem, tu sofre.
alguém não é legal estar nessa posição, mas porque encontram-se pessoas nessa posição. Porque Deus chamou, e a quem Deus chama, Ele capacita. E eu vejo na mesma vida de Moisés, através do Monte Horebe que foi pregado domingo, foi assim: ele subia 2.000 metros daquele monte para trabalhar, irmãos. Como trabalhar, irmão Nicolas? Ele tinha que estar subindo 2.000 metros, quando chegar lá ele tinha que estar disposto para receber o que Deus tinha para ele. Era um líder, enquanto o povo estava lá embaixo descansando, às vezes se vendendo para coisas que não tem, o líder estava lá trabalhando para que tudo ocorra bem. E se algo acontecesse contra o povo, ele ia dizer: não, Deus, tenha misericórdia. Da onde que um líder aproveita todas as coisas, se ele está carregando na carga um peso que não é dele? 2.000 metros para trabalhar. Como Moisés sobe 2.000 metros para trabalhar? Porque quando tu quer fazer algo para Deus, Deus dispõe a te dar forças, irmão Michael. Quando vai fazer algo para a obra de Deus, Deus dispõe em ti a força. É por isso que vocês estão aqui. Porque Deus dispôs para você força. Quando eu disse que essa mensagem é para os fortes, pastor, porque hoje pessoas subiram aqui para trabalhar, porque Deus deu a disposição. E muitos estão lá embaixo, esperando algo. Muitos estão esperando. Essa mensagem Deus falou para mim que não seria para todos. Não seria para todos, não quer dizer uma acepção de pessoas. Quem está aqui é porque Deus tem um projeto neste momento e precisa entender o que passa o líder, o que passa o pastor, o que passa aquele que está na frente ou aquele que conduz alguém. É por isso que você está aqui, porque eu tenho certeza que outros eram para estar aqui também, mas não estão. Deus, Ele tem uma maneira extraordinária para ajudar a obra, ajudar as pessoas. Aleluia. Eu estava pensando em outro rumo, pois eu não sabia o jeito que Deus queria a mensagem. Deus tinha me dado um jeito e foi esse o jeito. Eu ia mudar, fazer alguma coisa e Deus disse: não muda. Então é isso que Deus quer falar com nós. E naquele momento Deus pega Moisés, faz com que ele enxergue e recolhe Moisés. Mas aí nós vemos este fruto, este algo que aconteceu no passado, que não permitiu Moisés entrar na terra. Este algo, esse teu pequeno erro, às vezes pequeno, uma ira, te tirar de algumas coisas. Dependendo do erro, se não tiver pedido perdão, te tirará do céu. Alguns erros te tirará alguma coisa aqui nesta obra. Era a obra de Deus na terra que Moisés perdeu. Era algo na terra, mas o que estava prometido no céu, Deus manteve para Moisés, para Arão. E agora nós vemos outra parte desta mensagem. Deus, pode acontecer o que aconteça, Deus, Ele tem que cumprir o que Ele fala, porque Ele é justo, mas a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Por isso Moisés viu a terra. Por isso Moisés, ele foi recolhido para o melhor lugar do que a terra prometida. Não é porque ele simplesmente foi um bom líder, não é simplesmente porque ele se arrependeu, não. É porque a misericórdia de Deus, ela te faz chegar a lugares maiores. Tu pode perder algo por conta do pecado, tu pode perder algo por conta dos teus frutos, mas a misericórdia e a graça de Deus te faz alcançar algo que é maior. Você vê a terra prometida e você diz: perdi, mas Deus, com a misericórdia, diz: eu tenho algo maior para ti. E é lá que eu quero que você chegue nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. No Monte Horebe, Moisés subiu 2.000 metros para trabalhar. Chega um momento que Moisés, ele tem que descansar. E Deus diz: olha, Moisés, para trabalhar eu te dei disposição. Você chegava lá
E você tinha disposição para tudo que estava acontecendo lá. Deus, Para receber, para ficar sem comer, você tinha disposição, Moisés. aleluia. Mas agora Deus manda Moisés subir mais um monte. Um homem velho já, de anos passados, subir mais um monte, irmãos, de 800 metros. E ele diz a Moisés: sobe, Moisés. Mas ninguém garantiu que Moisés não alcançou naquele momento. Eu entendo uma coisa com Deus aqui. Para fazer a obra de Deus, quando tu precisa trabalhar para Deus, isso inclui todas as coisas, Deus, Ele vai te dar disposição e vai te alimentar e vai te cuidar. Aleluia. Mas quando está na hora de realmente subir para descansar, Deus requer o teu esforço. É por isso que o céu é tomado por esforço. É por isso que o céu é tomado pelos fortes, não para os fracos. É por isso que o céu é tomado de uma maneira que você tem que pegar o céu e segurar o céu e ir ao céu. Você não tem que ficar parado aqui e dizer: céu, desça até mim. Não. Você tem que dar um jeito aí de aprender a voar e subir para o céu. É assim. Para trabalhar, Deus te dá disposição. Mas se for a hora de descansar, não pense que você vai estar parado aqui e vai dizer: bom Deus, eu sou diácono, sou presbítero, já estou cansado da obra de Deus, é o momento de eu descansar, então amém, me recolhe. Não vai ser assim. Antes de Deus te recolher, antes de Deus te levar ao céu, cumprir o que Ele tem contigo, a promessa da nova morada, Ele vai fazer você subir mais um monte ainda. Não importa a idade aqui, irmãos. Pode ter 90 anos. Deus vai fazer nós subir mais um monte ainda. Aleluia! Porque só sobe no monte de 800 metros para descansar quem se esforça. Quem não se esforça desce do monte e volta, e eu não sei o que acontece. Mas só descansa aquele que sobe no monte. E nesta noite Deus quer dizer para você: glória a Deus. Este não é um monte de 800 metros ainda. Esse é um monte maior. Por isso que Ele te deu disposição para trabalhar aqui. Deus é justo. Alguns erros do passado vai fazer tu perder alguma coisa neste lugar, nesta terra. E ela passa porque a misericórdia de Deus te ajuda. Mas quando a graça vem, ela te faz chegar a lugares maiores. Vocês estão ouvindo de alguém que passou por 2 processos de disciplina. Por alguém que não se firmava, e quando se firmava não obedecia. E esses frutos que eu plantei, eu colhi. Deus permitiu acontecer coisas na minha família. Foi aí que eu entendi que eu plantei aquilo. Deus permitiu eu perder coisas para entender que no momento que a gente planta, a gente colhe, e não importava o que acontecesse. O que vocês plantarem hoje, juventude, vocês vão colher amanhã. Se você plantar maldade, você não vai colher bondade. Deus é misericordioso para fazer você sobreviver. Mas Ele nunca disse que você não ia passar pela colheita. Deus é misericordioso para te dar ajuda para vencer. Mas Ele nunca disse que você não ia passar pelo deserto. E esse é o ponto crucial da obra de Deus. Que Deus ele precisa de pessoas que durante esse processo de deserto permaneça e não se venda a outros adoradores, a outras adorações. Não se venda. Hoje nós podemos passar por um deserto, claro, acontece, irmãos. Mas entenda que não é para morrer, é porque você precisa passar o fruto do que cometeu no passado. E o deserto é o melhor lugar de Deus tratar. Ele pega você nas mãos dele. Aleluia. Você está quebrado, rachado pelo pecado, irmãos. Eu estava assim. E Deus, ele molda aquele vaso de barro. Glória a Deus. E ele faz o novo vaso. Aleluia. Ele nunca mudou o que era. Ele apenas refez o vaso. A essência de vaso é vaso. Ele não pegou o vaso e fez uma xícara. Ele não pegou um vaso e fez alguma outra coisa.
Ele pegou um vaso quebrado e fez um vaso. Esse é o Deus de misericórdia. E muitas das vezes a gente vai enxergar aquilo que era para ser nosso, que era para a gente alcançar, Michael. Mas Deus vai dizer, olha, filho, ali tu não pode. Mas lá é só tu querer. O céu, irmãos, ele é uma maneira muito grandiosa para nós. Algo que Deus criou para nós aqui. E hoje, se você está passando por isso, você está passando por esse processo de dificuldade, quem sabe tem algo acontecendo por causa do passado, quem sabe uma briga na família, uma briga com amigos, algo que está acontecendo no passado, entenda, Deus não vai deixar você morrer sem chegar onde Deus quer que você chegue. Você não vai morrer, eu falo com certeza isso. Sem chegar onde Deus quer que seja. Mas para você chegar lá onde Deus quer que você esteja, você tem que se esforçar. Subir 800 metros mais. Eu não sei, pode ser que seja amanhã o dia de eu subir, e quando eu subir, Deus me recolhe. E assim para todos, mas eu não sei se não é hoje, logo após terminar esta mensagem, que a trombeta vai soar. E você tem que estar lá onde Deus quer que você esteja. Você está olhando para a terra prometida, que está no mundo. Mas Deus disse, olha, muitas das vezes você não vai chegar lá. Mas lá é onde eu quero que você esteja. E se a trombeta soar hoje, onde você está? Eu prefiro olhar o fruto da minha mão e não comer, mas ir para o céu. Eu prefiro olhar a obra de Deus acontecer para meus irmãos, algo grande acontecer, alguém ser consagrado a pastor, missionário, mas eu prefiro ir para o céu, irmãos. Porque muitas vezes a gente erra em uma postura de liderança, ela não pode cometer erros. A gente comete, mas não pode. Porque tem gente se espelhando em ti. E hoje Deus quer formar aqui, nesta noite, pessoas que irão conduzir pessoas. Estou falando algo sério aqui. É por isso que você está aqui. Porque por mais que você tenha erros no passado, você ainda vai fazer a obra de Deus. Escute o que eu estou te falando, irmão. Isso é para ti mesmo. Eu cheguei aqui dessa maneira. Algo no passado, eu mais me impressiono, irmão Michael, que quando tu chegou aqui, tu era um. Passou por mim na mesa de discipulado. Eu sei que ele tem muito mais experiências que eu, mas ele passou por mim na mesa de discipulado. E hoje eu vejo Deus concluído na vida dele. Não é para glorificar ele aqui, irmãos, mas eu vejo Deus concluído na vida dele o quê? Ele errou no passado, perdeu muitas coisas, ele sabe que perdeu. Mas a misericórdia de Deus se renovou para ele, trouxe ele aqui, não sozinho, com mais 4 juntos. Por quê? Porque Deus, ele faz isso. Esse é o projeto de Deus, irmãos. É te preparar não para morrer e ir para o inferno, te preparar para conduzir e ir ao céu. É isso que Deus quer fazer. Você tem que perseverar, persevera naquilo que Deus está te chamando, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para concluir a mensagem, eu quero falar algo de Deus aqui. Num livro onde nos ensina a filosofia, a entrada da filosofia ao direito, a ciência e a entrada da filosofia, a qual é o caso dos exploradores da caverna. Foi um caso onde amigos exploradores foram explorar uma caverna. E chegando lá, acontece que dá um deslizamento e fecha todas as saídas. E eles ficam lá, e a tentativa de resgate tenta, mas cada vez que tentava abrir aquela rocha, mais se fechava. E tinha passado mais de 15 dias sem alimento, mais de 15 dias sem água. E eles conseguem uma telecomunicação, porque eles tinham um aparelho e o lado de fora também tinham. E lá eles dizem, olha, vai levar mais 15 dias para conseguir tirar vocês daí. Então, Watmore, que era um rapaz explorador, ele diz assim, e se um se sacrificar, se um de nós morrer, os outros podendo comer a carne deste que for morto,
haveria chance de sobreviver o resto dos dias? Então acontece que este homem, ele não estava falando algo para ele não era ele que queria ser sacrificado. Ele não estava dizendo, olha, eu quero me sacrificar para os meus amigos, para que eles se alimentem da minha carne e tenham vida. Não era ele. A intenção da ideia dele era para que acontecesse com o outro para a sobrevivência dele. O que eu quero chegar com isso, irmãos? Que Jesus foi assim. Estava eu e você numa caverna com Jesus. Estava tudo fechado e já estávamos sem comida, mas alguns dias todos nós iriam morrer. Todos nós. Todos iriam morrer. Aí Deus, naquele momento, Jesus liga para Deus. Só que isso que me deixou intrigado, irmãos. Este rapaz, ele fez algo para que fosse para outro e não para ele. Ele acabou sendo morto numa sorte de dados. Isso é algo que a gente tem que debater lá. Para um ser a defesa, defender, tem que montar uma tese de defesa e de acusação. Mas, irmãos, observe. Aquele que criou a ideia, ele não queria ser morto, mas acabou sendo morto, porque perdeu no dado. Mas qual é a diferença de Watchmore para Jesus? A diferença é que Jesus, quando estava na caverna, ele passa uma ligação para Deus e diz, e se eu morrer? Como eles sobreviveram o resto desses dias, e se eu morrer, eles podendo se alimentar da minha carne, tem como haver a vida? Porque eu entendo uma coisa, que a vida, aleluia, ela se supre com vida. A vida, ela dá vida. A vida, ela gera vida. A vida faz suprir a vida. O Watchmore, ele queria sobreviver, por isso lançou essa ideia. Ele sabia que lá fora daria problemas. Mas Jesus não. Ele disse, eu quero dar a minha carne para salvar aqueles que estão com fome. Você consegue entender isso? Eu fiquei muito iluminado quando eu consegui entender esta revelação de Deus com este livro. Porque Deus, ele desceu nesta caverna onde estava eu e você, com fome, com sede, e diziam para nós, olha, não vai viver mais. Mas daí ele decide, não, eu vou morrer com a minha vida, eu vou te dar vida. A vida de Jesus gerou a vida. A vida de Jesus gerou a humanidade. A vida de Jesus gerou a salvação. E é por isso que você está aqui, porque uma vida te deu vida. Uma vida perdida gerou a tua vida. Se coloque de pé neste momento. A vida, Juliane, pode preparar aquele louvor, ou mesmo cantado já, por favor. A vida